E é justamente aí que a conversa fica séria de verdade, porque Fórmula 1 não perdoa a expectativa desalinhada com realidade. A Audi não entrou para brincar, mas também não entra com varinha mágica. O projeto é gigante, o orçamento é pesado, a ambição é clara. Só que entre intenção e resultado existe um abismo chamado pista. E pista não respeita currículo, não respeita marca e muito menos respeita hype de internet. O que vai definir o 2026 do Bortoleto não é uma corrida isolada boa, nem um sábado iluminado. Vai ser a capacidade de entregar o mínimo alto toda semana. Porque em equipe de fábrica, especialmente uma do tamanho da Audi, ninguém quer herói ocasional, querem previsibilidade, querem dados confiáveis, querem alguém que maximize o pacote disponível, mesmo quando o pacote não é brilhante. E isso pesa. Pesa porque ele não vai estar competindo só contra os outros pilotos do grid. Ele vai estar competindo internamente contra expectativas, contra comparações, contra relatórios técnicos que não ligam para a emoção. Cada stint vai ser analisado, cada erro vai virar gráfico, cada decisão no cockpit vai ser debatida em sala fechada com um engenheiro alemão olhando o número frio na tela. Se o R26 nascer médio, o trabalho do Bortoleto vira ainda mais ingrato, porque aí não basta ser rápido, tem que ser inteligente, tem que saber quando aceitar perder uma posição para salvar pneus, tem que entender quando não dá para brigar, tem que pontuar quando dá e minimizar prejuízo quando não dá. Esse tipo de maturidade é o que transforma um piloto em investimento de longo prazo, não em aposta descartável. E aqui entra um ponto que muita gente ignora. A Audi não precisa que ele vença em 2026, mas ela precisa ter certeza absoluta de que quando o carro estiver pronto para vencer, ele vai estar pronto junto. E isso muda completamente a régua de avaliação. Não é sobre pódio agora, é sobre leitura, adaptação, disciplina e crescimento técnico. Se ele mostrar que entende o carro antes mesmo do carro entender o regulamento, se mostrar que consegue orientar desenvolvimento com feedback claro, se conseguir ser referência interna desde cedo, o futuro se abre, porque equipe de fábrica constrói ciclo e quem entra bem no ciclo permanece. Agora, se errar demais, se for afobado tentando provar algo que não precisa provar ainda, se cair na armadilha da comparação com quem já está estabelecido, a Fórmula 1 faz o que sempre fez, engole e segue em frente, sem drama, sem aviso. Por isso, 2026 não é o ano da consagração imediata, é o ano da fundação, é o ano onde se define se o nome Gabriel Bortoleto vai ser escrito a lápis ou a caneta permanente no projeto Audi. E isso, para um piloto brasileiro numa equipe de fábrica, é pesado, muito pesado. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente o tipo de pressão que cria piloto grande. E é por isso que esse casamento chama tanta atenção, porque se der certo, não é só uma carreira que muda, é o Brasil voltando a ter alguém relevante de verdade no jogo grande da Fórmula 1. Agora a bola tá com ele, e com a Audi. E você, olhando tudo isso com frieza, sem torcida cega, você acha que esse projeto engrena rápido ou a gente vai ter que engolir um começo duro antes de sorrir? E quando a gente fala que o segundo ano é o divisor de águas de um piloto na Fórmula 1, não é força de expressão nem clichê de comentarista, é realidade crua, é estatística, é histórico. É nesse momento que o paddock para de olhar o sobrenome bonito, a história da base ou o hype inicial e passa a fazer uma pergunta simples e brutal: esse cara entrega ou não entrega? O Gabriel Bortoleto chega em 2026 carregando exatamente esse questionamento nas costas, não porque ele falhou em 2025, mas justamente porque sobreviveu. E sobreviver ao primeiro ano é só o direito de continuar no jogo, não é garantia de nada. A Fórmula 1 é implacável nesse ponto. Ela não premia potencial por muito tempo. Ou você transforma aprendizado em resultado mensurável, ou vira estatística silenciosa. A grande diferença agora é que ele já conhece o ambiente,
Já sabe que a pista não acaba na linha de chegada, que a corrida começa na reunião técnica, passa pelo simulador, atravessa a leitura de dados e só termina quando o engenheiro fecha o relatório pós-GP. Ele já entendeu que errar custa caro, mas errar do mesmo jeito 2 vezes custa a carreira. Isso muda completamente a postura de um piloto dentro do cockpit. Em 2026, cada decisão vai ter peso dobrado. Não existe mais aquela margem invisível de tolerância que todo estreante recebe. A cobrança muda de tom, o rádio muda de tom, as perguntas da imprensa mudam de tom. E, principalmente, a expectativa interna da equipe muda radicalmente. Agora, ele não é mais um projeto em observação, ele é parte ativa do plano. E isso exige uma mudança clara de mentalidade. O foco deixa de ser sobreviver ao fim de semana e passa a ser controlar a corrida, controlar desgaste, controlar risco, controlar frustração, porque o erro mais comum de pilotos jovens no segundo ano é tentar provar rápido demais que merecem estar ali, e essa ansiedade é fatal num esporte onde paciência vale décimos por volta. O Bortoleto vai precisar entender quando atacar e, principalmente, quando não atacar. Vai precisar aceitar terminar em 10º quando o máximo possível é 10º, porque às vezes, na Fórmula 1 moderna, terminar onde o carro permite já é uma vitória estratégica. Pontos somados hoje valem mais do que um abandono heróico que não soma nada amanhã. Outro ponto crucial dessa segunda temporada é a leitura de corrida. Em 2025, ele reagia. Em 2026, ele precisa antecipar. Safety car mal posicionado, mudança súbita de clima, estratégia quebrada por acidente alheio, tudo isso exige decisão em segundos. E é aí que se separa piloto rápido de piloto completo. Não é sobre reflexo, é sobre entendimento do jogo. E não dá para ignorar o peso psicológico de estar numa equipe de fábrica. A Audi não é uma escuderia pequena tentando sobreviver, é uma gigante com objetivos claros, metas internas agressivas e tolerância baixa a desperdício de oportunidade. Cada ponto perdido por erro humano vai ser analisado com lupa, não por maldade, mas por método. Se o R26 nascer competitivo apenas no meio do pelotão, a responsabilidade do piloto cresce ainda mais, porque aí o diferencial não está no carro, mas na execução. Estratégia perfeita, leitura correta, constância cirúrgica. É nesse cenário que o Bortoleto pode se destacar de verdade, mostrando que mesmo sem um foguete nas mãos, ele sabe extrair tudo o que o pacote oferece. A maturidade que ele carrega agora não é glamour, é sobrevivência. É entender que Fórmula 1 não é sprint emocional, é maratona técnica. E quem não aprende isso cedo, aprende tarde demais. Por isso, essa segunda temporada não é o ano do brilho imediato, é o ano da construção silenciosa. É sobre se tornar indispensável para o projeto, porque quando uma equipe de fábrica percebe que tem um piloto confiável, ela constrói o futuro ao redor dele. E é exatamente esse ponto que torna 2026 tão decisivo para o Gabriel Bortoleto. Não é o ano do estrelato, é o ano da confirmação. E quando a Audi decide entrar na Fórmula 1, não existe a palavra meia medida no dicionário. Isso não é uma equipe que aparece para aprender aos poucos, observar o ambiente ou aceitar anos de anonimato no fundo do grid. A Audi entra para reescrever o cenário, mesmo sabendo que o preço disso é altíssimo e que o caminho até o topo é brutal. O projeto de 2026 nasce com o DNA agressivo, ambicioso e, acima de tudo, estratégico. O R26 não é apenas um carro novo, ele é a materialização de uma ruptura, 1.0, um reset completo de filosofia. Pela primeira vez em décadas, uma fabricante entra na Fórmula 1 exatamente no momento em que o regulamento muda de forma radical. E isso é uma vantagem escondida, porque enquanto equipes tradicionais precisam desaprender conceitos antigos, a Audi constrói tudo do zero, sem vícios, sem amarras mentais, sem compromissos com soluções do passado. O novo regulamento de 2026 não perdoa improviso.
Ele exige integração absoluta entre a aerodinâmica ativa, unidade de potência altamente eletrificada e gestão energética em tempo real. Estamos falando de carros onde o piloto deixa de ser apenas um condutor rápido e passa a ser um gestor de sistemas complexos a 300 km por hora. E é exatamente nesse tipo de desafio que a Audi historicamente se sente confortável. A unidade de potência desenvolvida em Nürburgring não foi pensada apenas para atender o regulamento, ela foi desenhada para explorá-lo até o limite. Com quase 50% da potência vindo do sistema elétrico, cada decisão de mapeamento, cada fase de recuperação de energia, cada uso do modo elétrico passa a influenciar diretamente o tempo de volta. Isso transforma a corrida numa batalha invisível de dados, algoritmos e tomada de decisão instantânea. E é aqui que o R26 pode surpreender o paddock, porque enquanto algumas equipes ainda tratam a eletrificação como um mal necessário, a Audi sempre enxergou isso como território natural. Le Mans, DTM, WEC, todas essas experiências alimentam uma cultura onde eficiência energética não é acessório, é prioridade absoluta. Esse histórico pesa, e pesa muito, quando o jogo muda. Mas não se engane, o risco é enorme. Construir um carro competitivo sobre um regulamento novo é como montar um avião enquanto ele já está em voo. Não existe teste suficiente, não existe simulação perfeita, não existe garantia. Um erro de conceito pode custar temporadas inteiras, e a Audi sabe disso. Por isso, o investimento pesado em infraestrutura não é luxo, é sobrevivência. Simuladores de última geração, bancos de testes que operam 24 horas por dia, integração total entre fábrica e pista. Tudo isso foi acelerado com a entrada do capital do QIA, permitindo que a equipe trabalhe em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Enquanto uma solução é testada no CFD, outra já está sendo validada em pista virtual e uma terceira sendo preparada como plano B. Não é excesso, é precaução num ambiente onde décimos decidem destinos. Aerodinamicamente, o R26 nasce com uma filosofia focada em eficiência, não em exagero. O regulamento limita o downforce, mas abre espaço para a inteligência aerodinâmica ativa, e isso significa que o carro precisa ser estável em diferentes configurações, previsível para o piloto e responsivo às mudanças de modo. Um carro nervoso mata a confiança, e sem confiança não existe ataque, não existe defesa, não existe resultado. A grande questão que paira sobre o paddock não é se a Audi será competitiva em algum momento, é quando, porque ninguém ali duvida da capacidade técnica da marca. A dúvida real é o tempo de maturação. Fórmula 1 não aceita atalhos e projetos de fábrica geralmente sangram antes de vencer, mas quando encaixam, tornam-se monstros difíceis de parar. E é por isso que o R26 carrega um peso simbólico enorme. Ele não precisa vencer corridas em 2026 para ser considerado um sucesso inicial. Ele precisa mostrar direção clara. Precisa provar que o conceito funciona, que a base é sólida e que o caminho escolhido faz sentido. Porque se isso ficar evidente logo no primeiro ano, o resto é questão de evolução, não de sobrevivência. O R26 não é promessa vazia, ele é um aviso. Um aviso de que a Audi não entrou na Fórmula 1 para participar, entrou para construir algo grande, mesmo que isso leve tempo, pressão e sacrifícios. Agora, quando a gente desce do projeto e entra na pista de verdade, o impacto do R26 na vida do piloto fica ainda mais brutal. Porque um carro novo, sob um regulamento novo, não exige apenas velocidade, exige lucidez, leitura de cenário e uma capacidade quase cirúrgica de adaptação em tempo real. E isso muda completamente o jogo para quem está dentro do cockpit, especialmente para um piloto que ainda está se consolidando na categoria. O piloto da Audi em 2026 não vai ter o luxo de apenas sentar e acelerar. Cada volta será uma negociação constante entre ataque e preservação. A entrega de potência elétrica varia, a resposta do carro muda conforme o estado da bateria e o comportamento aerodinâmico se transforma de acordo com o modo ativado. Isso significa que a sensação do carro numa volta de classificação pode ser radicalmente diferente da sensação numa volta de corrida, e quem não entende isso rapidamente perde tempo, posição e confiança.
E é exatamente nesse cenário que a maturidade começa a pesar mais do que o talento bruto, porque o piloto precisa sentir o limite sem cruzá-lo, precisa saber quando insistir numa defesa mesmo com o carro vulnerável na reta e quando aceitar perder posição para tentar devolver depois com energia recuperada. É xadrez em altíssima velocidade e quem joga no impulso é punido sem piedade. A comunicação com os engenheiros se torna uma arma decisiva. Não dá mais para descrever o carro de forma genérica, sai de frente ou escapa de traseira, vira conversa de iniciante. O piloto precisa traduzir sensações complexas em informação técnica precisa. Em qual fase da curva o carro perde eficiência, como a entrega elétrica interfere na tração, em que ponto o consumo de energia começa a comprometer o ritmo. Isso acelera o desenvolvimento do carro e coloca o piloto num patamar diferente dentro da equipe. Outro ponto crítico é a gestão de expectativas. Um carro de fábrica novo, cercado de holofotes, cria uma pressão absurda por resultado imediato. Toda posição ganha vira manchete, toda falha vira crise. E isso testa o psicológico do piloto de uma forma que poucos ambientes no esporte conseguem replicar. A diferença entre sobreviver e naufragar está na capacidade de manter o foco no processo, mesmo quando o barulho externo tenta empurrar todo mundo para decisões precipitadas. As corridas caóticas, com safety car mal cronometrado, bandeira vermelha inesperada ou mudança brusca de clima, ganham peso ainda maior nesse tipo de projeto, porque o carro ainda está sendo entendido, estratégias precisam ser ajustadas no improviso, e o piloto que consegue manter a cabeça fria e executar sem erros vira um ativo precioso, mesmo que o resultado final não seja brilhante no papel. E é aí que surgem aquelas corridas invisíveis, que não dão pódio, mas constroem reputação. Um 10º lugar conquistado na raça, segurando carros teoricamente mais rápidos atrás, vale mais internamente do que uma volta rápida isolada, porque mostra controle, leitura de cenário e maturidade competitiva. E equipes de fábrica observam isso com lupa. A verdade nua e crua é que 2026 não será o ano da glória imediata, será o ano do alicerce. Será o ano em que erros custam caro, mas aprendizados valem ouro. E o piloto que entender isso cedo, que aceitar o desconforto inicial como parte do processo, sai desse ciclo muito mais forte do que entrou. Porque quando o projeto finalmente encaixa, quando as atualizações começam a funcionar e o carro passa a responder como esperado, quem sobreviveu à fase mais dura colhe os frutos. E aí, meu amigo, o jogo muda completamente. O piloto deixa de ser promessa e passa a ser referência dentro de uma equipe que tem tudo para crescer rápido. E é isso que está em jogo na secção 2. Não apenas um carro novo, mas uma transformação profunda na forma de competir, decidir e sobreviver dentro da Fórmula 1 moderna.